Muito bem, muito bem. Estamos conectando tudo aqui. Exalando Vida, maiaramelo.ev. Amém? Não esqueças, eu sou. Seu início, seu fim, depende de mim. Pra tudo, faz um culto pra mim, igreja. Não esqueças, eu sou. Seu início, seu fim, depende de mim. Pra tudo. Olha, essa canção, ela é linda, eu gosto muito dela. Delino Marçal cantando aqui faz um culto pra mim. Eita, queridos, maravilhoso, né? E que bênção que você já está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Aqui estamos nós para o nosso 77º dia. Isso quer dizer o quê? 77 dias de propósito. Eu tô achando que esse dia é profético. 77 dias, muito profético, gente, isso, né? Aqui estamos nós, queridos, hoje o nosso devocional tá imperdível. Vamos falar sobre Gideão, continuando falando sobre Gideão, sobre as vitórias e conquistas e tudo que o Senhor fez aí através da vida dele. E tem muito mais acontecendo hoje, tá bom? No nosso resumão aqui desse cronograma poderoso que nós estamos, né, queridos? Olha que bênção, que coisa boa é nós conhecermos mais a Deus. Queridos, como nós precisamos e como nós muitas vezes não nos esforçamos para fazer isso. Você já reparou que assim, quando é para nós fazermos qualquer outra coisa, a gente busca força de onde não tem, a gente tenta não dormir, a gente tenta agradar todo mundo, né, queridos? Para não, enfim, para ser eficaz, não é assim? Mas quando fala que é para as coisas do Senhor, meu Deus, a gente sempre tem uma boa desculpa. Senhor, eu não vou fazer o devocional por isso. Pai, hoje eu não vou orar porque eu estou muito cansado. E resumindo, nós às vezes somos muito bons de desculpas, não é verdade? Mas, queridos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que a nossa vida só tem como mudar de verdade quando a gente tiver tempo para o Senhor. Sabe por quê? Quando a gente vai até o Senhor, era exatamente como quando o povo consultava ao Senhor, sabe, através dos profetas e dos líderes. Quando isso acontecia, eles tomavam essa atitude exatamente para não perder, exatamente para não quebrar a cara. Vamos pensar assim, para não serem derrotados. Vamos usar um termo mais bíblico, né? Para não serem derrotados. Então, queridos, eles só venciam porque eles consultavam a Deus. E hoje, queridos, sem dúvida, nós temos acesso a essa palavra poderosa de Deus, palavra viva, eficaz. Sabemos, queridos, que hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, né, a toda a verdade. E nós só vamos andar agora em mentira ou em engano se nós quisermos, né? Porque há um alerta do Senhor na palavra dele que diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Então é por isso que eu encorajo você, e eu tô aqui, ó, até o dia 31 de dezembro, firmes, ó, todo dia com um devocional, seguindo o cronograma, para nós batermos a meta de leitura total da Bíblia, para nós aprendermos mais a respeito do Senhor, queridos, né? Porque tem cristãos que só conhecem a Deus do que é pregado nos púlpitos, entende? Não tem aquele tempo com o Senhor em casa, não tem aquele tempo só você e o Senhor, tanto para meditar, que seja, queridos, em um capítulo, né? No caso aqui nosso do propósito, é em torno aí de 2 a 4 capítulos, dependendo do dia. Mas sabe, você pode alternar, ler de manhã um pouco, ler à tarde outro pouquinho, né? 1, 2 capítulos, que você bate a meta e acompanha a gente e conhece mais de Deus. E recebe mais de Deus, e recebe revelação de Deus, e assim você vai errar menos, assim você vai descobrir que na palavra de Deus tem cura para a sua vida. Verdade, você vai descobrir que a vontade de Deus para sua vida é boa, perfeita e agradável, mas para que você desfrute dela, você vai precisar o quê? Renovar a sua mente. Então, por que você vai precisar renovar? Porque se você continuar com esse entendimento, você não vai se achar digno de receber a cura. Você não vai achar que você pode orar em outras línguas, você não vai entender o que é batismo com o Espírito Santo. E resumindo, tantas outras coisas e preciosidades que está na palavra de Deus para nos fortificar, para nos fazer melhores como pessoas, como cristãos, né, queridos? Como irmãos em Cristo, como ministros desse evangelho, como servidores, né, da casa do Senhor, diáconos ali servindo em todo o tempo. Estão entendendo? Então, queridos,
A palavra do Senhor tem tudo isso. Hoje eu tô aqui fazendo só um apanhado geral, mais uma vez te chacoalhando para você vir comigo. Eu quero muito que você cresça. Sabe o que eu desejo para você? Aquilo que o Senhor me orientou e mandou dizer para você durante todo esse ano. Então toda live, todo vídeo eu tô falando sobre isso, que 2021 será o melhor ano da sua vida. Isso mesmo, vai ser o melhor ano da sua vida, porque verdade vai chegar para você, conhecimento vai chegar para você, não vai ter como você continuar sendo esse mesmo homem e essa mesma mulher, não vai ter como, porque essa palavra vai libertar você de toda mentira, de todo engano, de tudo que te ensinaram errado, de toda tradição, inclusive, que não está na palavra e que você vinha fazendo pensando que estava agradando ao Senhor e não tem nada do Senhor nessa situação. Como você vai aprender isso? Lendo a palavra de Deus, amém? Então, glória a Deus por isso. Antes de nós, então, adentrarmos no nosso devocional exatamente, hoje nós estamos no livro de Juízes, capítulo 7 ao capítulo 9. Então, vamos fazer aquele resumão muito bom, né? Contando para você o que aconteceu, capítulo 7, 8 e 9. Mas antes, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus, tá bom? Porque nós vamos falar sobre algo que é poderoso. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, as boas notícias, né? Do reino para a sua vida hoje. Então não é nada natural, é algo sobrenatural. Então vamos orar para que você não perca nada em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, Pai? Eu oro pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã que estão comigo, Pai, nesse momento. Senhor, nós nos unimos em fé porque a Tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A Tua palavra também nos garante, Pai, que nós devemos orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Senhor, então nós oramos agora e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, que o Senhor, Pai, e o Teu Santo Espírito venha nos guiar a toda a verdade. Nos livra, Pai, de todo engano, de toda mentira, de todo sofisma. Pai, nos conduza a toda a Tua verdade. É a oração que nós pedimos, é a oração que nós fazemos agora, Pai, e te pedimos. Eu também, Pai, oro e ministro sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor em todo o tempo, Pai. Nenhum mal vai alcançá-los, Pai. Nenhuma praga, nenhuma enfermidade, Pai, nenhuma falta chegarão aos seus lares. Porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor dá uma ordem a nosso respeito. A Tua palavra nos garante que o Senhor dá ordens a nosso respeito, Pai. A Tua palavra nos garante que Tu és o nosso bom pastor e que nada vai nos faltar. Então eu ministro sobre eles a vida abundante que o Senhor já conquistou para nós, Jesus. Eu ministro sobre a vida deles vida abundante, nada faltando, Pai, na vida deles. Eu ministro sobre eles sabedoria, discernimento, Pai, para saber onde o Senhor está, para saber quando é o Senhor falando, para que eles saibam discernir a Tua voz, para que eles tenham mais fome e sede de Te conhecer, Pai, e que as suas vidas nunca mais sejam as mesmas, Pai. No ano de 2021, eles viverão, Pai, coisas extraordinárias, porque essa é uma promessa Tua, que 2021 será o melhor ano da nossa vida vividos até aqui. Pai, não importa o que dizem as circunstâncias ou as notícias, Pai, nós estamos firmados no que a Tua palavra diz, Pai. Nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Isso é fé e nós temos fé no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós já oramos e Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós até aqui. Obrigada por todo o cuidado e proteção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebe aí em nome de Jesus, tá bom? Hoje eu tô com mais um desafio na minha vida. Eu estava com o aparelho só aqui, agora eu coloquei aparelho aqui. A boca tá parecendo que colocou botox, mas eu não coloquei, né? É só mesmo uma adaptação aqui, queridos. Mas nós vamos vencer, queridos. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar, nós vamos avançar. Olha, dia 31 de dezembro eu já estou vendo nós aqui numa live interagindo, contando os feitos do Senhor, sendo gratos ao Senhor por termos vencido e, sabe, relembrando todas as bênçãos do Senhor que aconteceram em nossas vidas nesse ano de 2021. Amém? Você crê comigo assim? Assim será, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para o nosso 70º dia, de acordo com o nosso cronograma, que nós temos aqui disponível Instagram, Facebook e YouTube. Nós temos disponível nos 3 canais, queridos. Exalando Vida Oficial é o do YouTube, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Para quê? Tem pessoas que não têm nem Instagram nem Facebook, acreditem. Então você pode compartilhar os vídeos de lá com outra pessoa pelo WhatsApp, enfim, e abençoar muitas outras pessoas, tá bom? Os vídeos estão
ficando todos salvos e dá para você vir acompanhando e receber tudo de Deus aí, em nome de Jesus, tá bom? Olha só, vamos lá. Ontem nós terminamos falando sobre Gideão, queridos, que ele fez prova com Deus. Você lembra disso? Queridos, provou o Senhor, olha, Senhor, não fique irado comigo. Ontem Gideão terminou assim, Senhor, não fique irado comigo, mas se é o Senhor mesmo, me dá só mais um sinal. Queridos, e a palavra do Senhor nos diz, já finalizando, né, o capítulo 6, só recapitulando com você de ontem, que o Senhor então fez conforme Gideão falou, né? Gideão colocou ali o algodão e falou para o Senhor, Senhor, agora o algodão tem que ficar seco, o orvalho tem que ficar em volta de tudo, né? Menos aqui no algodão. E, queridos, moral da história, foi feito de acordo com a prova que Gideão havia falado com o Senhor. Então, Gideão se sentiu encorajado, né? Entre aspas, para poder cumprir aquilo que o Senhor havia falado com eles. Ok, então no capítulo 7, já começa nos dizendo, queridos, Gideão então preparou o exército e saiu de madrugada para ir atacar quem? Os midianitas, lembra? Ok, foi assim que ele fez. Querido, só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ainda fez mais uma coisa maravilhosa com o Gideão. Escute, falou o seguinte para ele, olha, tem muita gente aí, Gideão, com você. Olha só, tem muitos homens aí e tem mais, sabe por quê? Assim, se ficar esse tanto de homens aí, quando vocês forem lutar contra os midianitas, os israelitas vão acabar dizendo o seguinte, que não foi eu quem fiz, foram eles pela força do braço deles. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai chegar para eles e vai mandar embora todos aqueles que estão com medo e apavorados. Aí, queridos, sabe quantos homens ficaram aqui nesse filtro? Só nesse primeiro filtro aqui que o Senhor falou com eles, queridos, ficaram aqui 22 mil homens que estavam com medo e que estavam apavorados. Então o Senhor já fez esse primeiro filtro. Então depois que saiu esses 22 mil, ficaram só quantos? 10 mil. O Senhor ainda estava achando que era gente demais. Aí o que ele falou então para Gideão? Gideão, vamos fazer o seguinte, eu continuo achando que é muita gente. Eu continuo achando, não, tô parafraseando porque o Senhor tinha certeza que era muita gente, né? O Senhor falou o que para ele? Olha, vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer um outro filtro aqui, você vai levar esses homens para beber água, vai dividir eles em grupos, e de acordo com que eles beberem água, quando você for fazer a leitura, você perceberá que haviam dois modos, né, deles beberem água ali. E, queridos, desse modo como 300 beberam, só 300 foram escolhidos desses 10 mil. Então o restante foi mandado embora também para casa. E eu sei que desses 10 mil, queridos, você perceberá que só ficaram 300 para ir com o Gideão ali batalhar contra os midianitas. Ok. Aí, queridos, a palavra vai nos dizer que o Senhor deu uma estratégia para Gideão. Uma coisa que eu estou maravilhada até aqui, que nós vamos sempre perceber, queridos, é que o Senhor sempre deu uma estratégia para os seus líderes para poder vencer os adversários. Então, ou seja, estratégias, queridos, também fazem parte de Deus. Estratégias para vencermos adversários, estratégias para vencermos situações. Então, acredite, o Senhor é um Deus de estratégias, viu? Hoje o Senhor falou muito fortemente comigo a respeito disso e eu percebi o seu poder manifesto em todos esses 3 capítulos aqui. Mas vamos continuar. Ok, então, queridos, a palavra vai nos dizer aqui no capítulo 7, isso mesmo, desculpa, no capítulo 7, isso mesmo. É porque a Bíblia tá toda marcada, queridos. Olha o que eu faço, eu não sei se dá pra vocês verem. Eu saio sublinhando, marcando, escrevendo. É uma bênção, a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui de estudo, que é o que a gente tá fazendo do devocional, ela tá toda assim marcada. Aí, por estar toda marcada, eu fico, qual é o capítulo? Vamos lá. Mas estamos no capítulo 7. Queridos, então o que aconteceu? Ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que naquela mesma noite, então, o Senhor deu uma estratégia para eles. Eles foram até o acampamento, né, dos midianitas. Ali o Senhor novamente deu outra estratégia para Gideão. Fez com que Gideão descesse com um dos servos, um dos assistentes chamado Pura. E ali eles ouviram, queridos, uma revelação de um sonho que os midianitas tinham tido. Então, no sonho deles, o povo de Israel, liderado por Gideão, iria vencê-los. Então era tudo que Gideão precisava para acalmar o coração, né, queridos? Então a palavra vai nos dizer que ele ouviu isso, mas a palavra também nos diz, queridos, que os midianitas, né, que estavam com os amalequitas e outros povos, queridos, eles eram tantos, era uma multidão muito grande. A palavra inclusive compara, dizendo que eles eram tão numerosos quanto a areia da praia
tipo, não dava para contar, era muita gente, queridos. E olha quantas pessoas o Senhor separou para lutar aqui. 300 homens. Mas sabe o que aconteceu aqui? Eu vou contar para vocês, resumidão aqui para você o que aconteceu. Gideão volta, dá outra estratégia para eles, né, acerca de como eles também deveriam chegar diante do território do inimigo para poder vencer. E eu quero te dizer que, baseado nessa estratégia que o Senhor deu para eles, os próprios midianitas, assustados, acordaram de madrugada, eles mesmos lutaram uns contra os outros, queridos, e ali acabou que muitos deles morreram, né, por conta dessa situação. Aí escute bem, alguns ainda conseguiram fugir. A palavra aqui do Senhor vai nos dizer que alguns conseguiram escapar. Muitos morreram, né, nessa ocasião aqui, de acordo com essa estratégia, mas alguns conseguiram escapar. E ali o que aconteceu? Então, nessa questão da fuga, o Senhor então falou com Gideão. Gideão vai ali e convoca os homens das tribos de Naftali, Azer e Manassés para perseguir os midianitas, porque tinha uma questão de divisa ali nos rios, então ele já deixou eles todos alertas para poder fazer aquilo. Só que olha só, eles ficaram chateados com Gideão. Gideão, rapaz, por que é que você não falou conosco para a gente te ajudar? Como é que você vai lutar contra os midianitas e não nos convida, né, para poder resolver toda essa situação? E ali, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles acabaram assim, Gideão acabou se redimindo com eles, né, exaltando ali toda a situação deles, né, por eles terem ajudado, mas por fim ficou tudo bem, tá bom? Só tô frisando para você porque realmente a proposta não era ter muita gente lutando contra os midianitas, tá bom? Então, quando você for fazer a leitura, para você não ficar confuso, porque foi isso mesmo que aconteceu. Eles desceram ao encontro deles, né? Eles ocuparam ali o Jordão. Eles, inclusive, pegaram um dos líderes que se chamava Oreb, né? E Zeeb. E depois deles terem pegado eles dois, eles levaram, queridos, a cabeça para Gideão, né? Aí foi quando aconteceu essa ocasião que eu tô falando, compartilhando com vocês, que os oficiais de Efraim falaram com Gideão: rapaz, você não podia ter feito isso e tudo mais. Aí no final, Gideão diz o seguinte: não, olha só. Não fica assim não, olha só, tá vendo o que vocês fizeram? Vocês fizeram um excelente trabalho, nossa, foi maravilhoso, eu não conseguiria fazer o que vocês fizeram, então deu honra ali pra eles. E no final, você vê que bem já no finalzinho do capítulo 8, ficou tudo bem. Então, ó, já terminei o capítulo 7, comecei aqui o capítulo 8 te contando esse caso aí, que foi quando eles foram questionar Gideão por conta daquilo, e Gideão, por fim, com um jogo de cintura ali, resolveu tudo, ficou tudo bem. Agora escute, eles continuaram perseguindo os inimigos, porque eles ainda não haviam pegado todos eles, né? Então, eles já estavam exaustos, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Gideão e os 300, eles continuaram perseguindo, mas quando eles estavam passando pela cidade de Sucote, eles pediram alimentos para eles, né? Pediram porque eles estavam cansados. Só que os líderes de Sucote, queridos, disseram assim para Gideão, olha só, lá no versículo 6. Quem é que garante que você vai capturá-los? Quem é que garante? Por que nós deveríamos dar pão para o seu exército, queridos? Não alimentaram eles, né? Subestimaram ali o poder do exército de Gideão e de Gideão. E Gideão falou o seguinte: ó, tudo bem, eu quero só que vocês saibam que o Senhor vai nos entregar os reis Zeba e Salmuna em nossas mãos, e vou picar a carne de vocês com espinhos e cactos no deserto. Fez ali uma ameaça, sabe? Para eles. Aí o que acabou acontecendo? Queridos, eles continuaram a viagem, só que quando chegou em Peniel, Gideão estava crendo que eles iam ter uma atitude, uma postura diferente. Só que o povo de Peniel também negaram comida para Gideão e para o seu exército. E falaram a mesma coisa, zombaram deles, né? Vocês não vão conseguir pegar esses reis, né? Isso aí não vai dar muito certo para vocês, queridos. Moral da história aqui do capítulo 8, então. Eles avançaram, Gideão conseguiu pegar então Zeba e Salmuna, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que eles capturaram os dois. A palavra também do Senhor vai nos dizer, queridos, que então Gideão está voltando por aquelas cidades e cumpre tudo o que ele prometeu aqui que ia fazer com aquelas cidades, viu, queridos? A palavra aqui vai dizer isso. Lá no finalzinho, ó, Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigou eles com espinhos, né? Foi a Peniel, porque a promessa para Peniel já era diferente, era que ele ia derrubar a torre que havia ali, né? E a palavra diz que ele voltou e matou todos os homens daquela cidade. Pois bem, já avançando aqui para finalizar o capítulo 8 com você, olha o que acabou também acontecendo aqui.
Gideão, ele não queria, então, ele já estava proposto no seu coração em não matar Zeba e Salmuna, só que ele descobriu que eles mataram os seus irmãos. E ele falou isso para ele aqui no finalzinho do versículo: olha, eu juro diante do Senhor que eu não ia fazer isso, mas porque vocês mataram os meus irmãos, agora vai acontecer isso. E a palavra vai nos dizer que ele diz que ele levanta o seu filho Jeté para fazer isso, que era o filho mais novo, mas só que ele não foi capaz, ele era muito jovem. A palavra diz que ele não teve coragem de matar os dois reis. Então, queridos, Gideão mesmo se levanta, mata os dois reis ali, né, queridos? E enfim, depois de ter passado tudo isso daí, o povo diz assim para Gideão. Então, depois de todas as vitórias, Gideão matou os líderes, matou o povo que tinha fugido também, que tinha um povo que havia fugido. O povo vai para Gideão e diz o seguinte: Gideão, olha só, a gente quer que você seja o nosso rei, sabe? Nós queremos muito que você nos lidere, você e seus filhos, né? Para que vocês reinem sobre nós. Mas Gideão falou: nem eu nem meus filhos seremos reis de vocês. O Senhor sim será o nosso rei, queridos. E o que ele pediu para eles? Pediu que eles dessem as argolas de ouro que haviam tomado dos inimigos. Para quê? Porque ali ele iria fazer. A palavra diz, na verdade, que ele fez, né? Ele fez como se fosse uma capa, né? Uma capa ali de ouro, mas olha só o que acabou acontecendo. Escuta isso aqui, queridos. Um manto, na verdade, ele fez um manto assim de ouro, para esse manto, escute, para deixar como uma lembrança ali sacerdotal, entende? Só que o povo, queridos, começaram a adorar esse manto. Olha que coisa, a palavra vai me dizer que eles começaram a adorar e isso acabou sendo uma armadilha, uma tentação para Gideão, para sua família. Então olha que coisa triste. Então, resumindo a história aqui, que já vai acabar a história de Gideão, que ele vai morrer já agora nos próximos versículos, teve uma coisa importante que aconteceu. Gideão, ele foi pai ele teve muitas mulheres. E ele também acabou adotando, ou seja, se relacionando com uma concubina. Ele teve uma outra mulher, né, queridos, uma escrava, e ali ele teve um filho que se chamou Abimeleque. Guarda esse nome que no capítulo 9 agora você vai ver as tragédias que esse rapaz fez, né, que esse homem fez. Então, resumindo a história aqui, Gideão morreu, né, passou aqui um pouquinho, ele já em idade avançada, já no finalzinho do capítulo 8 ele morreu. E aí, queridos, infelizmente, acabou acontecendo aqui no final do versículo do capítulo 8, aquilo que já vinha acontecendo aqui no livro de Juízes. Enquanto o povo era liderado por alguém, o povo estava firme com Deus. Agora, aquele líder, aquele salvador, saiu de cena, o povo volta a pecar e volta a adorar outros deuses. Então tá aqui dizendo que o povo fez isso, né, se esquecendo de tudo que Gideão havia feito. E os israelitas também não foram bondosos depois da morte de Gideão com a sua família, com os seus parentes, né? Eles não reconheceram mesmo o bem que Gideão havia feito para eles. Vamos agora para o capítulo 9, já vamos terminar hoje o nosso devocional. Agora segura o coração, porque agora Abimeleque vai fazer coisas terríveis aqui no capítulo 9. Abimeleque, acabamos de mencionar ele, era um dos filhos de Gideão, que era filho com uma concubina. Então o que ele faz? Abimeleque, então, após a morte de seu pai, ele foi visitar os seus tios, que eram, no caso, irmãos da sua mãe, que viviam em Siquém. O que ele fez? Conversou ali com um grupo de pessoas, convenceu aquele povo, queridos, a serem liderados por ele, melhor do que ser liderado por 70, porque ele, não sei se eu comentei com você, mas de todos os relacionamentos que Gideão teve, ele teve 70 filhos. A palavra aqui vai nos dizer, ó, isso, ele chegou a ter 70 filhos, a palavra vai nos dizer aqui. Então, queridos, ele chega ali naquela cidade, Abimeleque diz: não, rapaz, ao invés de vocês serem liderados por 70 pessoas, é melhor que seja só eu. E acabou convencendo o povo ali, disse que era parente, eram irmãos, né? Porque ele, afinal de contas, a mãe dele era dali. Enfim, queridos, ele acabou convencendo o povo a ser eleito ali naquele lugar. E ali, o povo acabou dando umas pratas para ele por causa dos outros deuses, né? Pegaram algumas pratas e ofertaram na vida dele, né? Deram para ele. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e ele acabou contratando homens sem caráter. A palavra diz exatamente assim: homens sem caráter, sem valor, vadios,
Diz exatamente isso. E aí sabe o que ele fez? Ele contratou esses homens e voltou lá na cidade de Ofra, onde estavam os seus outros irmãos, e matou todos os seus irmãos, queridos, todos. Só sobrou o mais novo. A palavra diz que só um conseguiu fugir, que era Jotão, né? Ele conseguiu fugir, conseguiu escapar. E ele, depois disso, depois desse ato de Abimeleque, eles fizeram uma assembleia na cidade e acabaram elegendo Abimeleque como rei. Olha que coisa. Só que, queridos, não durou muito tempo, né? A palavra do Senhor vai nos dizer ali que o irmão dele, esse irmão mais novo, ele se levanta, né? Aqui está dizendo a palavra, ele se levantou ali e começou a gritar com aquele povo. E ele meio que deu um exemplo aqui como se fosse por meio de parábolas. Então ele conta aqui uma parábola dando um exemplo de uma árvore, né? Das árvores, porque ele na verdade estava querendo mencionar a postura e a atitude do seu irmão. Então do versículo 9 ao versículo 15, você perceberá que ele está dando esse exemplo de parábola. Então, o que ele quis dizer? Vou resumir para você. No versículo 16, olha o que ele quis dizer. Então, vejam bem se vocês estão tomando a decisão certa, né? Fazendo de Abimeleque rei sobre vocês. Por quê? E se foram justos para com Gideão e com a sua família. Escute. O filho mais novo aqui de Gideão, Jotão, ele conseguiu fugir e ele se levanta gritando em alta voz ali na cidade para que o povo não tomasse aquela atitude, né, aquela decisão em escolher Abimeleque. Então ele dá um exemplo em parábolas, né, para que o povo entendesse, e por fim ele é mais claro e diz: será que o que vocês estão fazendo, elegendo Abimeleque, é justo? É justo com Gideão e com a sua família? Vejam se o que vocês estão fazendo é o que ele merece. Lembrando dos feitos que ele fez. Queridos, aí ele vai contar dos feitos do pai dele, que Gideão lutou, se arriscou, né, para poder livrar o povo, lutou contra os midianitas. Então você vai ver aqui que faz todo esse resumo, né? E ali, queridos, moral da história, como termina aqui. Ele falou tudo isso pro povo, mas depois de falar tudo isso, ele acabou fugindo, porque ele tinha medo do seu irmão, né, que seu irmão viesse a matá-lo, claro, e ele acabou fugindo. Então a palavra vai nos dizer que ele diz depois de 3 anos de reinado, mas teve uma coisa que aconteceu aqui. Teve uma coisa poderosa que aconteceu aqui que vai fazer todo sentido para você. Antes de Jotão sair, olha o que Jotão falou pro povo. Falou o seguinte, ó: mas se vocês querem fazer isso, né, que de Abimeleque saia fogo e queime os cidadãos de Siquém, e que saia fogo do cidadão de Siquém e queime Abimeleque. Então ele lançou ali uma palavra sobre aquele povo, e ali, queridos, foi o que acabou acontecendo, né? Deus acabou enviando um espírito mau, a palavra diz, entre os cidadãos ali de Siquém e entre Abimeleque. Então ali começou a acontecer coisas horrendas, né? Tudo isso para vingar a morte dos 70 filhos de Gideão. A palavra aqui está dizendo isso. Então, queridos, aí se levantou aqui nesse meio tempo um homem que também era de muita confiança para ir contra Abimeleque aqui, viu? Para tentar findar esse reinado aqui de Abimeleque. Só que acabou não dando muito certo, porque existia um governador, Zebul, o nome dele é Zebul mesmo. E ele acabou entendendo qual era o plano desse homem que queria se levantar contra Abimeleque, que o nome dele era Gaal, porque ele tinha confiança do povo, entendeu? Então o que ele falou? Quem é Abimeleque para que nós venhamos servi-lo como rei? Então ele começou ali a baixar a moral de Abimeleque, né? Levantar uma contenda, uma ira mesmo ali no meio do povo. Mas aí esse governador, sabendo disso, mandou avisar Abimeleque. Abimeleque preparou o seu exército, veio contra ele para poder lutar, né, queridos? A palavra não diz. E ali ele acabou lutando contra eles mesmos, né, queridos? A palavra vai nos dizer isso. E ele acabou vencendo. Então, a palavra vai nos dizer que, por fim, o governador aqui, Zebul, ele expulsou Gaal e toda a sua família, né, daquele lugar, proibindo que eles voltassem para Siquém. Então, deixa eu te contar como é que termina o nosso devocional de hoje, no capítulo 9 aqui de Juízes. Então, a palavra vai nos dizer que Abimeleque, ele avançou com outras tropas para outras cidades. Eles acabaram ganhando, eles mataram todos os homens de Siquém dos campos. A palavra vai nos dizer que ele tomou toda a cidade e que fez a população de Siquém um aterro coberto de sal. Acredito, só matando todo mundo, sabe? Todo mundo, a palavra diz aqui. E sabe outra coisa também que ele acabou fazendo aqui?
uma outra estratégia. Como eu disse, o Senhor sempre dava estratégia. Que Abimeleque, ele estava agindo de maneira má, mas até isso aqui também ele agiu com uma estratégia para poder ganhar uma outra cidade. O final de Abimeleque, que é onde eu quero dizer, foi um final triste, exatamente como seu irmão Jotão declarou. Ele então estava indo ali tomar uma outra cidade, o povo havia subido para uma torre, já no finalzinho aqui do capítulo vai dizer, e ali o que ele faz? Ele se aproximou da porta daquela torre para queimar a torre. Só que ali, queridos, olha o que aconteceu. Escute bem. Uma mulher, então, jogou lá de cima uma pedra de moinho e acabou acertando a cabeça de Abimeleque. Ele não morreu. Abimeleque não morreu. Mas diz aqui com toda certeza, né, que ele ficou muito machucado, porque quebrou o crânio dele. Então o que Abimeleque fez? Chamou um soldado e falou: mate-me, porque de jeito nenhum ficar com essa honra ferida, né, que uma mulher matou Abimeleque. E ali esse soldado obedeceu o que ele havia falado, esse comando, matou, né, atravessou a espada nele e ele morreu, queridos. Então, como tudo isso termina? A palavra aqui vai nos dizer então que Deus realmente retribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, e Deus também castigou todos os homens de Siquém. Assim se cumpriu a maldição de Jotão, filho de Gideão, que ele falou para aquele povo. Que coisa, hein, queridos? Quantas coisas poderosas acontecendo aqui, mas infelizmente o povo ainda, né, desobedecendo ao Senhor sempre que tem uma oportunidade, adorando a outros deuses. Sabe o que eu quero dizer para você? Fica firme com o Senhor, obedeça ao Senhor na sua palavra, faça como em Tiago ele nos orienta, não seja só ouvintes dessa palavra, mas seja praticante dela, porque o que vai mudar a sua vida não é só você pegar a Bíblia e ler, ou você ir para o culto ouvir e não fazer nada com aquela palavra. O que vai mudar a sua vida para sempre é você pegar essa palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Assim você vai ver os frutos, você vai ver os efeitos tão poderosos que ela traz, os benefícios tão poderosos que ela traz para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Amanhã nós estamos juntos e nós vamos juntos até o dia 31 de dezembro, porque 2021 será o melhor ano da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.